Focar mais nos pontos fortes. Delegar aquilo que você não é tão bom em fazer no seu dia a dia. E se inspirar mais, se comparar menos, vai te ajudar a ter reconhecimento profissional. E são 3 atitudes que eu vejo que são essenciais para que você tenha esse reconhecimento. E mais importante do que essas 3 atitudes é você se nutrir disto internamente. Todas as vezes que eu trabalho esse assunto dentro do consultório, nas terapias, e eu pergunto para a pessoa: quem você quer que reconheça o seu potencial, você como profissional? De quem você está esperando que tenha orgulho de você? E aí geralmente a pessoa me diz que é do pai, da mãe ou de ambos, que nasceu ali a necessidade muitas vezes de ter esse reconhecimento, nesse caso profissional, mas pode ser um reconhecimento como pai, como mãe, como alguém que desempenha algum papel importante na vida e que gostaria de ser reconhecido pelo que faz. E é sobre isso que eu quero falar hoje, quero falar mais profundamente dessas 3 atitudes e o que eu vejo na prática que pode te ajudar a ter esse reconhecimento que tanto você busca. E eu quero contar uma breve história minha sobre o quanto eu gostaria de ter orgulho, ou melhor, o quanto eu gostaria que meu pai tivesse orgulho de mim e como eu busquei desesperadamente um reconhecimento através do meu trabalho, sendo que isso já estava dentro de mim. Eu precisava era alimentar dentro de mim, reconhecer dentro de mim a pessoa que eu era e o quanto eu estava disposta a dar de mim algo que naturalmente faria com que eu recebesse o reconhecimento pelo que eu sou e pelo que eu faço. Então, vamos lá hoje falar mais sobre isso para que eu possa te ajudar a se sentir reconhecido independente do que esteja acontecendo lá fora e que você não dependa de algo externo para sentir internamente essa satisfação e esse reconhecimento que você busca. Eu tô lendo novamente esse livro, já li ele uma vez, e eu cheguei numa parte aqui bem no iniciozinho, onde o autor fala sobre 2 pessoas que souberam usar os seus talentos, né? Acho que é no primeiro capítulo que ele fala sobre isso. Como é ter uma vida realmente produtiva. E ele diz o seguinte: olhar para dentro de si mesmo, tentar identificar seus traços mais fortes, reconhecê-los com a prática e o aprendizado e então inventar uma função que mobilize você todos os dias para que você usufrua desses pontos fortes, podem te ajudar a ser mais produtivo, mais eficiente, mais bem-sucedido. Essas pessoas de sucesso, elas não só percebem a importância de construir sua vida ao redor dos pontos fortes, mas essas pessoas, elas descobriram que o segredo do sucesso delas reside na capacidade que elas tiveram de descobrir os seus pontos fortes e de organizar as suas vidas para que esses talentos sejam aplicados. Muitas vezes a gente passa mais tempo tentando trabalhar e resolver os nossos pontos fracos e a gente esquece de olhar para os nossos pontos fortes. Então hoje eu vou te propor um exercício. Pegue papel, pegue caneta e coloque no papel quais são as 3 maiores qualidades que você tem. Quais são as 3 coisas que você sabe que você faz como ninguém. Ai, Kátia, eu não sei quais são meus pontos fortes. Olha, no mínimo você tem que saber de 3. Você poderia te pedir 8, 10 pontos fortes. Porque você tem muito mais do que aquilo que muitas vezes você reconhece dentro de si. E aí eu quero que você use esses 3 pontos fortes seus como mantras. Você vai dizer para você constantemente que você é X, que você é A e que você é B. Como assim, Kátia? Se você entende que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa comprometida, que você é uma pessoa disciplinada, essas 3 características vão ser mantras para você se fortalecer e você trabalhar internamente aquilo que é o seu ponto forte, naquilo que você é muito bom. Claro que você vai trabalhar, vai tratar, vai resolver as suas limitações, as questões que você não é tão bom, sim, mas às vezes você perde muito tempo ou despende muita energia para tentar ser bom naquilo que você não é. E você esquece de reconhecer naquilo que você é bom. E aí você não tem o reconhecimento que você tanto deseja, porque você mesmo não reconhece. Eu vejo que essa falta de reconhecimento que a gente está buscando ter lá fora, das pessoas com quem a gente convive, dentro do nosso trabalho, com os nossos clientes, com amigos, com a família, não é algo que você vai encontrar nessas pessoas, mas você tem que buscar internamente. Imagine, se você não reconhece os seus pontos fortes, se você não consegue encontrar no mínimo 3, quem lá fora vai ver o seu potencial? Quem lá fora vai acreditar no quão bom você é nessas coisas? E se ainda assim você não descobrir quais são os seus pontos fortes,
fortes, pergunte a quem convive com você. O que essas pessoas acham que você faz muito bem, no que você é muito bom? E aí você aproveita para reforçar esses pontos fortes e usá-los a seu favor, inclusive para trabalhar nas limitações, porque quando você entende que você tem tais pontos fortes e você usa esses pontos fortes para trabalhar nas suas limitações, isso te impulsiona também para que você tenha melhores e maiores resultados, tá? Sobre a segunda atitude, porque essa é a primeira atitude, quando eu falo sobre delegar, a gente tem que observar que a gente não tem que saber tudo. Você não é obrigado a saber tudo, mas você tem que saber quem sabe. Então, se você entender que você tem tais pontos fortes, mas para você realizar algo na vida, você precisa de outras características que você não é tão bom, que tal você pedir ajuda? Que tal você se colocar no seu lugar humildemente para entender que naquilo você não é tão bom e você procurar alguém que possa te ajudar a lapidar, fazer inclusive aquilo que você sozinho não vai conseguir fazer. E eu sei que essa é uma tarefa muito difícil, porque nós somos muito acostumados a ser autodidatas, autossuficientes, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver tudo. E eu tô gravando esse vídeo aqui justamente porque eu preciso trabalhar isso internamente. Eu sou uma pessoa muito autossuficiente. Volta e meia, o meu marido inclusive fala, tá, mas por que tu não me pede ajuda? Algumas pessoas que são mais próximas, tá, mas por que você não me pediu que eu te ajudava com isso? É uma coisa que eu preciso trabalhar internamente, porque quando a gente tem uma história de vida lá de trás, né, de infância, de adolescência, onde você teve que ser muito responsável muito cedo, você acaba tendo dificuldade nessa convivência com as outras pessoas de pedir ajuda quando necessário. Então aprenda a descartar e até delegar aquilo que não é da sua alçada. Às vezes nosso maior desafio não é dar conta de tudo, porque você não tem que dar conta de tudo, você não tem que ser suficiente o tempo todo, você não tem que ser eficiente o tempo todo, porque somos pessoas imperfeitas. Mas o que você precisa nessa caminhada é descobrir quem pode te ajudar com aquilo que você não é tão bom. E nesse momento você vai precisar estar de igual para igual com as pessoas. Por que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda? Porque a gente não consegue voltar para o nosso lugar humildemente para olhar no olho do outro e pedir ajuda dele. A gente ainda acaba se sentindo muito superior à outra pessoa. Acha que a gente sabe tudo, que a gente tem que ser eficiente em tudo, que a gente dá conta de tudo. E aí não consegue pedir ajuda quando é necessário. Então aprenda a delegar, aprenda a se soltar um pouco mais, aprenda um pouco a desapegar dessa autossuficiência louca que faz muitas vezes você ter que trabalhar demais, ter menos resultado e com isso ser menos reconhecido. Porque nem você reconhece o quanto você tem dentro de si para dar e o quanto você pode dar e receber em troca. E a terceira atitude é você se inspirar e não se comparar. Porque quando você se compara, você se destrói. E muitas vezes isso faz você não se sentir reconhecido profissionalmente ou reconhecido onde quer que você esteja, né? Ou faça hoje. Mas quando você aprende a olhar para o que o outro faz e se inspirar com a história do outro, se inspirar com a caminhada do outro, você para de comparar o seu palco com o do outro, porque muitas vezes você está se comparando com pessoas que estão sim mais à frente, que já avançaram em alguns pontos que você ainda não avançou, só que você não entende que talvez os seus pontos fortes não sejam os mesmos daquela pessoa, você não trilhou o mesmo caminho que ela muitas vezes já está à frente em muitas coisas e você ainda não. E a gente precisa, de novo, humildemente voltar para o nosso lugar, como diz um amigo nosso lá no Mastermind, calçar as sandálias da humildade e observar, ei, eu não cheguei lá porque eu ainda não fiz tudo o que essa pessoa fez para chegar lá. Então não é justo você se comparar com uma pessoa que muitas vezes está anos-luz na sua frente, já fez muita coisa que você não ousou fazer ainda e não é justo com você. Você não é leal com você quando você se compara. Eu sempre digo que a única comparação fiel, leal que você pode ter é com você mesmo, não com o outro. Você só pode se comparar com o seu eu do passado e o seu eu de hoje. Apenas isso. Essa é a única comparação que vale a pena se fazer. Parar e olhar para trás e pensar, uau, quem eu era e quem eu sou hoje. Olha o quanto eu fiz para chegar até aqui. Essa comparação é válida, mas se comparar com outras pessoas que já estão à sua frente, não é legal. O que é legal é você se inspirar e olhar para aquela pessoa e pensar assim, eu vou chegar lá. Se ela conseguiu, eu também posso. Se ela pôde, eu também posso. E a partir disso, você reconhecer internamente quem você é e o quanto você tem para contribuir. Eu lembro na minha infância que uma das coisas que eu sempre queria era que meu pai pegasse o meu boletim na escola, olhasse e dissesse, uau, filha, que orgulho das suas notas, porque eu
sempre era aluno número 1. E hoje eu vejo que essa foi uma das piores coisas que eu fiz na vida. Não foi a melhor coisa que eu fiz, não. Porque eu cresci tendo aquela vontade, aquele desejo de ser a número 1 em tudo, sendo que eu não sou perfeita, sendo que a vida não é perfeita. E eu tive muita dificuldade de lidar com as minhas imperfeições. Até hoje eu sou assim. E eu preciso trabalhar isso constantemente. Então eu sempre tinha aquela vontade de que meu pai reconhecesse que eu era uma boa aluna. E quando ele olhava meu boletim, ele dizia: que bom, filha, você não fez mais que a sua obrigação. Só que eu sei que meu pai tinha orgulho de mim. Mas ele estava me ensinando uma grande lição nessa hora. Ele estava me ensinando que eu tinha que parar de querer fazer as coisas me preocupando que ele tivesse orgulho de mim. Ele estava me ensinando que eu tinha que fazer as coisas por mim, que eu tinha que gostar de estudar por mim. Eu tinha que fazer o que eu fazia, me empenhar do jeito que eu me empenhava, não para que ele tivesse orgulho, mas para que eu pudesse me nutrir internamente daquilo que me preenchia. Porque ele nunca iria preencher um vazio que eu tinha internamente se eu não trabalhasse isso em mim mesma. Hoje, sendo terapeuta, buscando o caminho do desenvolvimento pessoal há anos, eu entendo isso. Naquela época, óbvio que eu não entendia. Hoje eu agradeço meu pai por ele não ter dito pra mim que tinha orgulho de mim. Foi a melhor coisa que ele fez. Foi a melhor lição que ele podia me ensinar. Porque ele me ensinou a crescer. Ele me ensinou a amadurecer. Ele me ensinou a não ser uma pessoa carente. Ele não me ensinou a ser aquela menina que nunca ia evoluir na vida porque ficava esperando o papai ter orgulho. Sabe, às vezes a gente precisa sair desse lugar infantil que a gente vive, desse mundo de fantasias, achando que os nossos pais, por exemplo, não nos deram o suficiente. Porque eles nos deram mais do que a gente precisava que eles nos dessem. E eu sei que é difícil a gente internalizar isso, porque a gente vem culturalmente com uma crença de que os pais têm que dar mais do que eles nos deram, de que nunca tá bom o suficiente. Então, nessa breve história, que sirva de lição para você, justamente essa reflexão de que não tá lá fora o reconhecimento que você tanto busca, tá aqui dentro. Você não tem que fazer mais ou melhor pelos outros, você tem que fazer mais e melhor por você, porque você acredita em você, porque você acredita no seu potencial e no quanto de entrega você tem para contribuir com a vida de alguém, para levar aquilo que tá transbordando aqui dentro pro outro. Porque imagine, se você não reconhece o potencial que você tem, o que é que você quer levar pro outro? Aquilo que te faz falta? O que te faz falta, você nunca vai conseguir ajudar ou contribuir com a vida do outro. Você tem que levar pro outro aquilo que transborda dentro de você, porque aí sim você vai ter o reconhecimento que você tanto quer, tá bem? Bom, se você gostou desse vídeo, se te trouxe alguma lição, algum aprendizado, algum entendimento, já pega esse link, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir tudo isso. E quero te lembrar que nós temos uma plataforma de estudos online, onde eu pego esses conteúdos dos vídeos do YouTube e a gente aprofunda numa super aula. Toda semana tem um conteúdo lá exclusivo, onde eu pego assuntos dos mais variados, desde relacionamentos amorosos, vidas passadas, como olhar para nossa criança, né? O que representou nossa infância num olhar muito profundo. Já falei sobre propósito, já falei sobre talentos, já falei sobre como ter esse olhar mais sistêmico em direção ao nosso sucesso, ou seja, como se nutrir do amor da mãe, da força da mãe e do pai, do amor do pai e da mãe, da força do pai e da mãe, para que a gente possa se nutrir internamente e então encontrar o nosso caminho de sucesso. Já falei sobre cristais, já falei sobre limpeza energética de ambientes, enfim, a gente já tem mais de 20 conteúdos lá disponíveis dentro da nossa plataforma, onde toda semana eu coloco uma aula nova, um conteúdo novinho lá, para que a gente possa fazer esse mergulho interno e reconhecer quem a gente é em essência, para que possamos revelar quem a gente é para o mundo. Então aqui embaixo vai ter um link para você clicar, ver maiores informações sobre a plataforma Conectados, que não é um curso, é uma assinatura que você vai fazer por um valor muito promocional, onde você vai ter acesso às minhas aulas, que são conteúdos exclusivos e que eu não costumo compartilhar isso nas redes sociais, só lá dentro da nossa plataforma, para pessoas que realmente estão buscando o autoconhecimento e o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau!